E hoje a gente vai falar da parte prática do alongamento dos cabos de proteção. O que que é esse alongamento desse cabo de proteção? É aquele o quanto a empresa de proteção vai puxar o cabo durante o ato da proteção na nossa obra. Na prática, o que que acontece? A gente entrega o nosso projetinho lá, de boa, tal, e aí passa um tempo o pessoal iniciar a obra, né? Durante o início dessa obra, a construtora, ela pode ou não executar a proteção, ou pode chamar uma empresa terceirizada para fazer somente a parte da proteção na obra dela. Então a nossa construtora lá, a nossa que eu falo, as construtoras em geral, eu não mexo com essa parte de execução da obra, mas as construtoras em geral montam a parte de concreto armado, que são ali os ferros, os estribos, e aí a empresa de proteção vem e passa esse cabo ali pra gente. Passou o tempo, montou tudo, veio a concretagem, tudo ok. Concretou, tá tudo bom. No nosso projeto, a gente especifica lá quantos dias depois da concretagem a resistência do concreto tem que ter. Então, por exemplo, num concreto de 30 MPa, a gente ali em 7 dias vai ter que ter mais ou menos 21. E aí a gente vai ter que ter ali um controle tecnológico na obra para saber o quanto o corpo de prova daquela viga que a gente concretou chegou nesses 7 dias. Lembrando que esses dias são arbitrários por projeto, estou somente dando um exemplo aqui. Então esses 7 dias eles podem ser 9, pode ser 15, vai depender de cada projetista. Geralmente pode ser de 3, 7, 9, 15 e assim vai sucessivamente. Deu esses dias aí a empresa da proteção retorna na obra, né? E faz esse alongamento desses cabos. Ele vem ali com o macaco hidráulico e puxa esses cabos. Então esses valores, o quanto ele tem que puxar, são esses valores aqui que estão no nosso projeto, né? Nesse caso aqui é uma viga com 6 cabos. Então vamos supor que desenhar a nossa viguinha. É uma viguinha com 6 cabos. Então tá aqui nossa viguinha. Tem aqui as plaquinhas de proteção e 6 cabos. Então, o que que tá dizendo? Essa daqui pra gente é a nossa A, B e C. Então, significa que o nosso cabo aqui no A, ele tem que ser puxado 7,82 centímetros e assim sucessivamente aqui para baixo. Então, olhando em corte, se a gente tivesse uma viga aqui em corte, né, um detalhe dela em corte, a gente puxou aqui os cabos, tá aqui. O alongamento é o quanto isso aqui vai ser puxado para cá, ó. Então ele vem com a máquina e puxa esse cabo. E aí durante a obra, depois desse período que a empresa fez esse alongamento dos cabos, a empresa entra em contato com a gente, a construtora que seja, ele entra em contato com a gente para a gente aprovar esses alongamentos. O que que acontece na prática? Em tese, tudo deveria estar dentro desses valores prescritos em projeto, mas o que pode acontecer é que o pessoal puxou demais o cabo, o pessoal puxou de menos, e é aquela coisa, né? Quando a gente está projetando com a calculadorinha bonitinha, mas quando a gente tá na obra, é marreta, é martelo, é tudo aquela questão ali da obra que você já sabe muito bem como é que é, né? Então, pode acontecer do pessoal puxar esse cabo demais, e aí puxando esse cabo demais, o que que acontece? Quanto mais puxa o cabo, mais tem aquele efeito de retificação do nosso cabo. Então ele tenta voltar. Então tá um cabo ali que tá curvo, né? Vou desenhar isso aqui, ó. O cabo nosso, ele tá curvo, então tá lá fazendo a curvinha dentro da nossa viga. E quanto mais força a gente tem, mais ele tenta voltar pro estado natural dele, né? Que é um estado reto ali. Então, quanto mais alongamento, quanto mais a gente puxar esse cabo, mais força a gente está adicionando nesse sistema, né? O que que acontece na prática? Quando a gente recebe um relatóriozinho, vou dar um exemplo aqui, ó. Quando a gente recebe um relatório desse, a gente tem todas as especificidades aqui em relação à nossa proteção, né? Então aqui a gente tem o comprimento do cabo, o quanto que esse cabo tem de comprimento na obra, que é esse comprimento aqui de eixo a eixo, né? Aliás, de extremidade a extremidade. Então significa que esse cabo nosso ele tem 12 metros. O alongamento teórico que deveria ter, que é aquele do projeto que eu mostrei para vocês, o mínimo e o máximo.
O que que acontece? Quando a gente tem um valor aqui, o alongamento nosso é de 7,82 centímetros. Na prática, quando a gente recebe esse relatório, a gente bate o olho e vê se esse valor está no número que a gente fala, que é o número de 7%. É 7% tanto para cima quanto para baixo. Tem algumas empresas que eles adotam os 10%, que é igual essa empresa que adota os 10%. Então ela considera que para cima considera também os 10% de tolerância em relação a isso. Eu, José Vitor, eu adoto sempre o valor de 7%, tanto para cima quanto para baixo. Então, em tese, a gente tem um valor de 7,8. Então, ali é o valor de 7,8. O máximo que poderia chegar seria até 8,35 centímetros. Então, se tivesse aqui dentro desses 8,35 e desse 7,3, para mim estaria ok, ó. O valor que eu adotaria aqui, ó, seria o 0,93. Opa, passou um valorzinho. Opa, não. O valor seria 1,07. Então seria essa margem aqui que eu usaria. Pô, mas aí o pessoal mediu na obra que deu 10 centímetros. E aí, o que fazer? Quando isso acontece, geralmente a gente pede a reprotensão dos cabos, pede pro pessoal da proteção avaliar o que que aconteceu. Talvez tenha um macaco descalibrado, talvez houve algum problema durante a concretagem que a gente não sabe, mas em tese é isso. Beleza, a gente viu que um cabo ou outro não passou. A gente pode fazer um cálculozinho rápido para a gente ver se a nossa viga vai ser prejudicial com esse alongamento e autorizar mesmo assim, ou realmente falar pro pessoal, ô galera, vocês vão ter que reprotender o cabo lá, não vai dar para seguir daquela forma e vai ser desse jeito aí. A formulazinha que a gente utiliza é uma formulazinha da lei de Hooke, que é essa formulazinha aqui que eu fiz uma planilhinha bem rapidinha aqui para mostrar para vocês, mas a fórmula de Hooke é essa fórmula aqui, ó, que é o ΔL igual P0 vezes L sobre AP e sobre o EP. Esses valores aqui de baixo, eles são valores fixos, né? Esse AP aqui é 1 centímetro quadrado, é considerando a cordoalha, é uma característica da cordoalha de 12,7 milímetros. E o EP é o modo de elasticidade do concreto, né? Então, a gente tem esses dois valores fixos aqui e tem esses valores aqui que são variáveis. No nosso caso, a gente tem um L, que é o comprimento do nosso cabo, que é aqueles 12 metros, comprimento do cabo, né? Comprimento do cabo. E a gente tem o ΔL, que é o nosso alongamento que foi medido na obra, né? Então, esse aqui é o alongamento que foi medido na obra. E aí sobra para a gente somente uma variável, que é essa P0, que é a força de proteção pós perdas imediatas. O que que significa pós perdas imediatas? Quando a gente está estudando proteção, a gente sabe que tem dois tipos de perdas, né? As perdas imediatas e aquelas com o passar do tempo. A gente utiliza, assim, uma conta de padaria que as perdas imediatas são 10% do valor inicial. Então, por exemplo, se a gente está fazendo puxando os cabos a 15 toneladas força, significa que após a perda a gente vai ter um valor de 13,5. Então, isso aqui 90% do valor total, né? E depois das perdas mais longas, a gente desce esse valor para 20%. Logicamente, tudo isso é calculado e o que eu estou te falando aqui é uma continha de padaria, então não leve isso como verdade absoluta, né? E aí, o que eu fiz aqui foi deixar para a gente aqui o valor do P0 naquela equação sozinho. Então, o que a gente fez? A gente passou o P0 para o lado de lá e chegou nessa formulazinha aqui, ó. P0 é igual a ΔL vezes aqueles valores fixos, o EP, dividido pelo nosso comprimento do cabo. Esse P0 aqui, como eu te disse, ele é um valor que ele é majorado por 10%. Então, na prática, esse valor ele vai ser 1 sobre 1,1, né? E aí resolve tudo isso aqui. Se a gente for utilizar aqui a planilhinha, essa planilhinha que ela vai nos indicar o valor que a gente tem que colocar lá no Iberic para a gente verificar se está tudo ok.
Ó, vamos pegar um valor aqui que é, não tá aprovado, tá com esse 16%, ó, vamos aqui pegar esse exemplo. O nosso valor do nosso L aqui é 12,39, né? 12,39 que já tá aqui. Então, preenche aqui com 12,39. E o ΔL, a variação, o alongamento que a gente tem desse aqui é 9 centímetros que foi medido na obra. Então, a gente coloca 9 centímetros. Então, o que está falando para a gente? Que como o nosso cabo ele foi alongado mais do que previsto, significa que está indo mais força do que o previsto no nosso cabo. Geralmente, como eu disse, as forças de macaco que a gente geralmente aplica num cabo de proteção é de 15 toneladas força, né? E aí significa que está passando 1,3 toneladas forças nesse cabo, né? Então o que a gente faz? A gente vai lá no nosso EBERC, entra no conjunto de cabos e aí aqui a gente vai colocar a força por cordoalha que a gente encontrou lá, que no caso aqui seriam os 18,3, né? 16,3. Nesse caso aqui, ó, eu já vou até adiantar para vocês, eu adicionei aqui todos os valores que deram naquelas contas e aí eu adicionei aqui por conjunto de cabo. Aqui tem a nossa viga e aqui tem os nossos cabinhos, né? Então tem aqui o A, o B e o C. Então aqui tem o A, B e C. Na prática, eu deveria modelar cada cabinho desse aqui para chegar no valor de proteção nesse cálculozinho que eu fiz ali na planilha. A gente deveria fazer por cada cabo. Só que como eu não queria perder muito tempo, eu peguei a pior situação e lancei aqui para esse conjunto de cabos. Em tese, não é o mais correto, porque você não vai ter o valor real, mas vai chegar bem próximo do que é a realidade, né? Então, beleza. Peguei aqueles valores medidos e lancei aqui o cabo, e aí eu rodei o nosso EBERC aqui, para ver o que aconteceu com ele. Fala pessoal, acabou de finalizar o processamento aqui e novamente recapitulando o que eu fiz. Eu peguei o valor medido, joguei na fórmula da lei de Hooke e descobri a força que esse cabo de proteção está aplicando na nossa viga e joguei aqui dentro do EBERC. Depois de fazer isso, processar o programa, eu vou analisar as faixas aqui para ver se não tem nenhuma tensão sendo extrapolada, nenhum pico, ver o que de fato aconteceu na realidade com essa estrutura, né? Aqui nessa realidade, aqui nessa viga, a gente teve um problema aqui com a tensão no ato da proteção. Em algum espaço dela aqui, ela rompeu, né? Ela passou os limites estabelecidos. A gente sabe que por já ter sido feito o alongamento dos cabos, ter sido puxado esses cabos, e não aconteceu nada com a viga, no sentido de romper, de gerar trinca, a gente sabe que essa tensão, na realidade, ela não aconteceu e não teve problemas piores, né? Se a gente for ver aqui no detalhe das faixas, a gente vê que os valores encontrados para o nosso alongamento, ele vai bem próximo daqueles que a gente recebeu no nosso relatório. Então, indica que a força que a gente aplicou ali é uma força que tá ok, que tá realmente fazendo com que o software entenda o que a gente está querendo fazer, né? Então, em geral, o que que eu fiz nessa situação aqui? Eu estou em contato com a empresa, estou mostrando esses resultados para eles, até porque o pessoal dessa empresa é um pessoal que projeta também estrutura, eles sabem como que funciona, e aí a gente não chegou no consenso ainda. Por mim, faria a reproteção dos cabos. Quando eu tiver uma resposta certeira, ver do que a gente fez na obra, eu venho trazer aqui para vocês, até porque o objetivo desse canal aqui é falar sobre essas experiências, discutir sobre o que de fato acontece no que a gente fala sobre projeto, sobre proteção, sobre concreto. E quando eu tiver uma resposta, eu venho trazer para vocês, que eu acho que é o mais da hora para vocês. Mas assim, pode ser que em algum momento o pessoal faça
esse alongamento dos cabos e esteja tudo ok, esteja tudo passando, esteja tudo dando certo. Nesse caso aqui, como eu disse, as tensões somente no ato da protensão que rompeu, e a gente sabe que durante o ato da protensão não aconteceu nada, e aqui as flechas a gente não tem tanta preocupação porque não tem transição, não tem coisa em cima, é só um elemento de fachada mesmo. Por mim, em tese, estaria aprovado isso aqui e eu ficaria com a consciência tranquila porque tá puxando mais do que o necessário e não vai levantar a minha viga, não vai ter um efeito de arqueamento da minha viga, por exemplo. Mas quando eu tiver uma resposta real do que aconteceu, eu venho trazer aqui para vocês e venho trocar essa ideia com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo aí com muita informação. Eu tentei explicar o máximo de coisas, expliquei um pouco sobre a lei de Hooke, expliquei sobre a formulação, expliquei sobre a Ibérica, bastante informação, e é assim que eu quero trazer um pouco dessa parte prática do que acontece de fato na realidade. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, manda um comentário aqui, pode entrar em contato pelo Instagram também, e vamos aí continuar estudando, continuar projetando pra gente ir longe aí em estruturas. Então, bora? Então, espero que vocês tenham gostado, deixa o likezão aí, tamo junto.